caminhando, convidaram ele para ir pescar e ele foi. Quando foi chegando perto, ele sentiu como se tivesse assim o olho inflamado, remelando, assim, não é? E ele começou a esfregar o olho, pensando que era isso. E nada de sair, aquela névoa, nada de sair. Ele esfregando de madrugada, 3h pouca da manhã. E de repente, quando ele olhou, não é? O seu olho fez assim, ó, limpou. Amém, irmão? Limpou. E ele não acreditou. E de repente ele começou a ver melhor, ver bem melhor do que antes. É o Deus Todo-Poderoso, né? A graça de Deus, porque o milagre, ele é inexplicável, né, irmãos? E ali, graças a Deus, está aí, está enxergando bem, feliz da vida. Ele disse, pastor, eu estou vendo tudo agora, né? Que Deus te abençoe, viu? E seja como super-homem, né? Que veja por trás das paredes, veja muito mais daquilo que Deus quer que você veja, né? Aliás, que você veja aquilo que Deus quer que você veja cada dia mais. Que Deus os abençoe. A gente fica feliz com isso. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Quero saber também quem nos visita nessa noite. Levanta a sua mão. Tem alguém nos visitando nessa noite? Amém, está ali. Amém, Deus abençoe. Como é que a igreja vai dizer a esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mateus capítulo 24. Esse texto é um texto apocalíptico, né? E aí, o versículo 3, só para orientar vocês, Jesus ele ia saindo de dentro do templo, né? Ele estava dentro do templo com os discípulos e ele ia saindo. E tudo aquilo, como os irmãos sabem, a maioria dos discípulos do Senhor, os 12, né? Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Judas, o Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes. 11 deles, todos eram da Galileia, daquela região ali de Tiberíades, do mar da Galileia. Então, todos eles eram dali, exceto Judas, que era de Quenerite, uma cidade que era próximo à tribo de Judá, ali perto de Jerusalém. Então, ele ia saindo. Não se sabe se eram com mais discípulos do que esse. Não, mas a Bíblia diz que ele ia saindo com os discípulos, né? Mas provavelmente esses. E o versículo 3 do capítulo 24, ele vai dizer que Jesus estava assentado, né? Já mais na frente do Monte das Oliveiras, o Senhor estava assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá do que, irmãos? Da tua vinda, diz o texto, e da consumação do quê? Do século. Então, vamos orar, né? Pedir a Deus que Ele nos abençoe e que Ele fale aos nossos corações para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é muito belo. É a única palavra, Deus, que eu tenho conseguido encontrar até hoje. O Senhor é belo. Ó Deus, e as outras vêm para nos ajudar a ir compreendendo, Deus, essa tamanha grandeza e esse amor invisível, e o tamanho todo do universo, Senhor, o tamanho da nossa galáxia, o tamanho do nosso planeta, a beleza dele, muito admirado, Senhor, é muito admirável. Então, meu Senhor, nessa noite nós estamos aqui para adorar o teu nome, porque o Senhor é belo em tudo que faz. Ó Deus, e nós só lamentamos as nossas limitações humanas, mas graças a Deus nós somos agraciados com a tua palavra, com todos os elementos, Senhor, todas as imagens que ela tem. Deus eterno, que nos faz
pela tua beleza, fazer com que, através desses elementos todos que a Bíblia nos mostra, para que a gente possa entender, Deus, de alguma maneira, o teu amor, a tua grandeza e o teu poder, Senhor. Deus eterno, fala aos nossos corações, ilumina, Deus, nossa mente, o nosso espírito e o nosso corpo, para que a nossa vida e os nossos olhos possam ser bons para a glória do Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, o tema é o tema da campanha de missões, não é? Que é o Rei está voltando. E aí, irmãos, essa pergunta aqui, no capítulo 24 do livro de Mateus, e a gente percebe que Jesus começa a discursar. E nesse discurso aqui, que a gente percebe, Cristo vai responder às perguntas feitas, ou a pergunta feita pelos discípulos acerca do tempo. De como é que tudo aquilo iria acontecer. Então o Senhor vai responder a pergunta com várias respostas. Não é? A princípio, 3 especificamente. Que o Senhor, ele aqui no capítulo 24 de Mateus, ele vai falar da sua vinda, ele vai falar da sua vinda para a terra novamente, ele vai falar da destruição de Jerusalém e ele vai falar também dos fins dos tempos. Então ele vai responder aqui nesse capítulo todo essas respostas que os discípulos, no primeiro momento, perguntaram sobre tudo aquilo. Porque como eles eram homens pescadores, e a Galileia era distante, eram só os mercadores que traziam as coisas, e provavelmente eles adoravam a Deus nas sinagogas. E talvez nem todos, esses daqui, pelo menos esses 12, teriam ido para a festa da Páscoa, a festa das cabanas, a festa do tabernáculo, das colheitas. Mas talvez eles nunca tivessem ido a Jerusalém, porque eles estavam encantados com aquela beleza toda construída que eles nunca tinham visto. Uma das maiores maravilhas do mundo era o templo de Herodes, chamado Templo de Herodes. Não era o templo de Deus, era o templo de Herodes. Porque Herodes, lá no ano 19, é que ele vai reconstruir tudo aquilo, né? Porque Epifânio tinha destruído no ano 163, tinha botado no chão, roubado todas as coisas. Né? Então, o templo começa a ser destruído lá com Nabucodonosor, quando o povo é dominado, né? A tribo de Benjamim e a tribo de Judá são dominados pelo Império Babilônico, na pessoa do imperador Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor. E aí ele vai ser restaurado, ele foi construído por Salomão, né, filho de Davi com Betseba. Deus vai dar a Salomão essa graça de construir esse templo, e de uma maneira linda, os pórticos, né, altos, chega a 13 metros de altura, coberto de ouro. O candelabro tinha 12 luminárias. Só no capítulo, aliás, só na reconstrução, na volta de Esdras e Neemias, é que esse candelabro agora não terá mais as 12 iluminações, mas terão 7 iluminações agora, as lâmpadas, né, as lamparinas que eram colocadas nele para brilhar dentro do templo, agora só vai ter 7. E as outras coisas todas que vão ser restauradas com Esdras, Neemias e os sacerdotes, e a ajuda de Ciro. O imperador persa, ele vai ajudar na reconstrução do templo. E aí, novamente, é destruído no ano 163 a.C., e no ano 19 ele é reconstruído, e agora no ano 70 ele vai ser destruído novamente e não é reconstruído nunca mais. Então, na superfície do Monte Moriá, aonde Abraão ofereceu Isaque como sacrifício a Deus naquele momento, então nesse Monte Moriá agora está uma cúpula do Islã, não é, em cima do Monte Moriá. Então, no nível da terra, não tem nada, absolutamente nada,
que lembre alguma coisa do templo que foi construído. Nada, não existe nada. Agora, para baixo tem, não para cima, né? Tem a pedra lá embaixo, que está nessa cúpula islâmica, construída em cima do Monte Moriá, da pedra do Monte Moriá. Não é? Então, isso é um grande problema que tem até hoje, por causa dos acertos, dos combinados que foram feitos devido às guerras, e aí foi permitido essa área, aquele setor, ser concedido ao Islã, né? Aos árabes e a tanto aquele povo daquela região ali, devido às guerras. Então, irmãos, aí aqui o versículo 3 vai dizer, o Senhor vai responder essas perguntas feitas pelos discípulos. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Então Jesus se senta, ele sai do templo e os discípulos saem perguntando essas coisas e ele vai dizer que não vai ficar pedra sobre pedra. Aí os discípulos ficam olhando aquela beleza toda da construção e o Senhor sai andando e segue, desce o Vale do Cedron, sobe, vai lá para o Monte das Oliveiras, aonde ele costumava ir. Por quê, pastor? Jesus nunca deu um passo por acaso. Nem você também dá um passo por acaso. Nada acontece na nossa vida por acaso. Mas todas as coisas, boas, ruins e difíceis de compreendê-las, todas são permitidas por Deus. Não é? Então Jesus sai do templo e se assenta lá no Monte das Oliveiras e fica olhando para o templo, porque o templo ficava nas maiores alturas. E ele está numa região mais alta e ele fica sentado. Ele passa toda a tarde sentado, desde a manhã, o dia todo sentado, olhando para o templo. Interessante, irmãos, que eu acredito que os discípulos, eles ficavam assim, olhando para o Senhor, dizendo, rapaz, que homem é esse? Que homem é esse? Porque eles também não acreditavam e não acreditavam. Viam as coisas acontecendo, os milagres e tantas outras coisas. E também uma das interpretações da exegese do Antigo Testamento na pessoa de Jesus Cristo, além dele demonstrar toda a graça da interpretação, porque ele fez isso como exegeta, não é, do Antigo Testamento, como ele era o cumprimento de tudo aquilo, é uma das maneiras da gente interpretar, e os judeus também, pré-cristãos, entendiam, interpretavam as Escrituras Sagradas e se convertiam. Não é? A outra parte da interpretação exegética das Escrituras Sagradas, por quê? Porque nós precisamos entender. Se você não entender, você está, sabe o quê? Pergunte, como é que eu estou, pastor? Perdido. Se você não conseguir entender as Escrituras Sagradas e a vontade de Deus para a sua vida, você estará perdido. E uma das maneiras exegéticas do Senhor Jesus interpretar era botando pelo avesso, não é, o Antigo Testamento, as práticas dos judeus, dos sacerdotes, e aquilo enlouqueciam eles, deixava eles enlouquecidos. Quem olhou para Jesus entrando no templo e chutando todas as coisas, chutando para cá, chutando para lá, soltando os animais, virando as mesas dos cambistas, preste atenção. Ele estava botando pelo avesso, porque ele estava interpretando tudo errado. É a mesma coisa nos dias de hoje, não é? Nos dias de hoje, esse comportamento dos cristãos, se o Senhor tivesse aqui presente hoje, ele ia botar pelo avesso muitas coisas. Talvez ele pegasse alguns que tivessem, por exemplo, agarrados dentro do templo, né? Beijando dentro do templo. Ele pegaria pelos cabelos e jogava fora da igreja, da sinagoga. Não é?
Porque essas pessoas que ficam na igreja se agarrando, se abraçando, se beijando, conversando, besteira, vendo a vida dos outros, está perdido. Está perdido. Não sabe o que estão fazendo, não. Se o senhor estivesse aqui, botaria para fora, né? Eu não vou fazer isso, porque senão eu vou preso. Não é? Eu vou preso por várias coisas, vários crimes. Não é só um não, viu? Aí tem vários crimes. Então, como pastor, eu me reservo apenas a ensinar a igreja. E que os pais prestem atenção. Os pais prestem atenção também. Com as suas vidas, com a vida dos seus filhos. Então, irmãos, era uma das maneiras exegéticas do Senhor interpretar. E aí, eles estavam olhando, porque os judeus eram especialistas em observar as coisas. Não é? Então, o versículo 14, ele vai agora falar sem rodeios, sem rodeios. Olha o versículo 14, sem rodeios, ele vai mostrar claramente essas respostas sobre a sua vinda. Ele vai dizer no versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o quê? O fim. Está escrito aqui? Muito bem. Olha agora o versículo 27. Ele vai dizer: porque assim como relâmpago, preste atenção, anote na sua Bíblia, bote lá em cima, faça as anotações, para que você, quando for, como Juliana disse aqui, que a gente deva ser missionário, a gente possa falar. Eu estou dando um estudo bíblico no meu trabalho, e aí eu sempre escolhi um tema. Eu mesmo escolhi o tema para a gente, básico, extremamente básico. E depois eles disseram assim: pastor, a gente quer conhecer mais. Eu digo, tá bom. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês escolhem o tema que vocês querem conhecer. E aí, o tema que vocês quiserem, na hora que eu sentar aqui, vocês perguntam sobre ele e a gente vai discutir na Bíblia. Se eu não souber, eu vou buscar conhecimento e trago para vocês. Qual vai ser? Eu me sentei. Qual é o primeiro tema que vocês querem saber hoje, no estudo da semana passada? Eles disseram, sobre a salvação. Amém, irmãos? Sobre a salvação. Eu digo, menino, o evangelho está em pleno avanço. Então, o versículo 27 vai dizer: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, o que é que vai acontecer com isso? Vamos dizer todos? Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus está sendo indireto ou direto aí? Ele está enrolando ou está sendo direto? Direto. Como se diz no popular, sem papa na língua, né? O versículo 28, ele vai responder essas perguntas sem rodeios. Ele diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Olha só. Ou seja, aqueles que não derem ouvidos vão estar perdidos, serão comidos, destruídos. E aí, irmãos, quando a gente observa esse texto aqui, a gente fala da segunda vinda, mas a palavra de Deus, ela não fala sobre segunda vinda. Não tem segunda vinda, essa palavra segunda. Na interpretação para o nosso idioma, então, entendemos, os brasileiros entendem sobre essa segunda vinda. E nas traduções para outros idiomas. Então, se entende como segunda vinda. Mas a palavra de Deus, como a gente já viu aqui no versículo 3, ele diz, os discípulos, observe no versículo 3, que ele vai dizer: dize-nos quando sucederão estas coisas e o sinal que haverá do quê? Da tua vinda. Ele não está falando da tua segunda vinda.
Não existe isso. E os textos que mais falam são esses, e alguns pontuados lá em Filipenses e também em Tessalonicenses. Agora, é verdade que de Gênesis a Apocalipse é toda uma ligação. Não existe nada desligado nos textos sagrados. Quanto mais disposição o servo de Deus tem para estudar a Bíblia, mais ele vai aumentando a sua capacidade de entendimento, interpretação e ligações dos textos. Ele vai ler um texto e ele se liga no outro. Você olha assim na leitura e diz, rapaz, tem tudo a ver com aquele outro. Aí vai lá e vê a semelhança, as ligações entre os discursos de cada autor que escreveu. Por quê? Porque ela é inspirada pelo Deus eterno, pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, não é? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então, o que se fala sobre essa vinda, essa palavra vinda, você passa um traço e bota parousia, porque a palavra que os discípulos do grego vão usar, e os discípulos vão usar, e as igrejas vão usar, é a parousia. A parousia não fala da segunda vinda, a parousia fala a vinda do Senhor. Então não tem, assim, nenhum rodeio. Jesus não faz nenhum rodeio. Aliás, a Bíblia toda não faz nenhum rodeio. Mas aqui especificamente o Senhor vai falar com muita clareza. E aqui, o versículo 37, você vai ver outra vez, porque hoje nós vamos pensar apenas até o versículo 31. E o versículo 37 vai dizer, pois, assim como foi nos dias de Noé, também será o quê? A vinda do Filho do Homem. Irmãos, preste atenção numa coisa. Quando eu, como pastor, pastoreando essa igreja aqui, preste atenção que eu vou falar. Esse texto já foi, aqui nesse santuário, foi pregado muitas e muitas vezes. E quando eu vejo que o comportamento de alguns, preste atenção, está variável, então ele tem um comportamento negligente espiritual. Ele tem um comportamento negligente, porque o texto diz claramente que vai ser como nos dias de Noé a vinda dele. Então, como crente, como servo de Deus, o que nós devemos fazer? Esforçarmos-nos. E não reforçar essa fala do Senhor do ponto de vista negativo a qual ela avisa para o seu povo, para que nós enxerguemos e não reforcemos de forma negativa. Irmão, vocês sabiam que eu não estou bem aqui? Eu não estou bem não, estou doente. Mas eu não quero nem saber disso. Eu não quero nem saber. Se eu morrer, amém. Se eu não morrer, amém. Glória a Deus, eu não quero nem saber. Certa vez aconteceu um acidente comigo, minha esposa doente. Eu chegava em casa do hospital com Solange, quando a gente entrava em casa, que eu ia fechar o portão, ela começava a gritar de dor devido à tireoide, e a gente voltava de novo para o hospital. Um desses dias, eu fui visitar, ela era um dia 7 de setembro, e eu saí para visitar eu, minha filha, minha nora e a irmã dela. E nós sofremos um acidente na BR. Meu carro arrebentou-se todo, quebrou o para-brisa, né? Enfim, foi algo terrível. E eu ia pregar. Mas não conseguia nem pegar no telefone, tão nervoso que eu estava. E aí depois de muito tempo, socorreu lá, aconteceu tudo, a liberação, enfim. E aí eu fiquei esperando a Polícia Rodoviária Federal, que até hoje eu espero, e ela nunca chegou, a bichinha. De repente, como eu tenho assim, uma unção da chuva, né? Que desde o nascimento do meu filho, essa coisinha fofinha, pequenininha que está aqui, eu estava orando e havia dificuldades assim, né? A médica pensando que ia ter alguma dificuldade no bichinho, realmente ela tinha razão, né? A despesa é grande com esse homem. Mas
e com os outros também. E eu fiquei ali o tempo todo orando. Enquanto Solange estava na mesa de cirurgia, eu estava ali orando de joelhos. E graças a Deus, nasceu com saúde, com paz. E eu glorifiquei a Deus. E naquele dia, era um sol tremendo. E eu saía assim, preocupado. Porque todo pai, toda mãe, né, que vai ser pai, vai ser mãe, ele fica preocupado com seus filhos. Não é assim? E eu ali estava diante de Deus, ali depois da oração, 2 horas e pouco, mas 2 horas e meia. Eu fiquei de joelho no quarto orando. E aí eu saí, quando eu estava no sol assim, de repente caiu uma chuva em cima de mim assim, né? Aí eu afastei, fiquei protegido. E a chuva caindo, e eu fiquei prestando atenção assim, eu comecei a olhar, aí estava um círculo assim, Ramos, assim, ó. E depois, não. Depois não. E eu fiquei olhando, bem, e quando eu terminei de entender aquilo, aí foi quando eu vi o choro de Samuel lá dentro, né? Chorando lá dentro, e minha cunhada saiu e disse, olha, Samuel nasceu, e nasceu lá um negão lá, e está lá, enfim. E depois disso eu comecei a me ligar na chuva. Para mim, toda vez que chove, eu me alegro, né? Porque eu me lembro do dia que Deus ouviu a nossa oração. Não é? Então, irmãos, eu fiquei ali naquela estrada e, enfim, esperei. De repente veio uma chuva tão pesada no mundo que não ficou ninguém. E eu fui embora. E eu disse aos meninos, eu podia deixá-los lá, mas eu estava em cima da hora, não consegui falar com o pastor, e eu fui para essa igreja. Acho que muitos irmãos sabem dessa história. E eu cheguei naquela noite lá, tranquilo, parecia que não tinha acontecido nada. Me sentei, o carro todo arrebentado, para-brisa, enfim, pedaço da cabeça do cara lá, pendurado em cima, assim, ele pegou. E eu me sentei, o pastor disse, está tudo bem, Evandir? Aí eu contei para ele, isso o quê, rapaz? Foi, isso aconteceu agora. Aí ele disse, rapaz... Ele foi buscar água com açúcar. Aí eu tomei. Pensa num remédio poderoso. Eu preguei, irmãos, tranquilo, como se tivesse acontecido nada. E no final vieram mais de 30 pessoas ali na frente do altar, quando eu fiz o convite para quem queria aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é? E outros milagres que eu vou contando de parte, inclusive o conserto do carro, como Deus fez tudo lindo. Então, nós temos que nos esforçarmos. Preste atenção. Cristianismo, servir a Deus, não é status. Isso aqui, igreja, não é clube. Que eu me reúno, eu me arrumo para me reunir com meus irmãos, bater um papo, comer um pastelzinho, que eu vi uns pastelzinhos ali depois, não é assim? Tem uns pastéis, eu espero que sobre para mim. Igreja, irmãos, não é clube, não. Nunca foi. Se você pensa desse jeito, ou você se converte, ou você deve ir embora, porque esse não é lugar para você, não. Se você pensa dessa maneira, que é apenas eu tenho minha casa, tenho meu trabalho e tenho minha igreja. A visão não é essa, não. Você está errado. Totalmente errado. Você está tão distante de Cristo, você não quer nem imaginar a distância que você está dele. Então, a gente vai perceber aqui que no versículo 37, ele vai dizer isso. Ó. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E o versículo 39. E não o perceberam. Presta atenção, ele está falando agora da sua vinda. E não perceberam que o dilúvio aconteceu. Quando Noé fecha a arca, eles ficaram xingando Noé. Chamaram Noé de doido. Criticando aquela família louca, doida. Eles nem ligaram que o dilúvio ia acontecer. Preste atenção. Eles não se ligaram que o dilúvio ia acontecer. Quando deu o primeiro trovão nos céus, que alguns olharam para o céu, que viram a água descendo, a quantidade d'água, foi que eles vieram entender que realmente aquilo que aquela família que estava dentro da arca tinha dito era verdade. Tentaram o quê? Entrar. Só que a Bíblia diz que Deus fechou a portinha por fora, meu irmão.
que eles procuraram a porta. Cadê porta? Tinha não, porque Deus fechou. E onde é que está o amor de Deus? O amor de Deus está lá dentro. Estava antes disso tudo acontecer. O amor de Deus está hoje, em que as coisas estão tudo aí, a beleza, tudo tranquilo. Esse está o amor de Deus, a graça divina. Então, preste atenção, é para você se ligar. O crente precisa se ligar. Porque se o crente é abilolado, abestalhado, sem estar ligado, achando que isso aqui é apenas um evento que faz parte de um desenvolvimento social, meu irmão, você está no reino de César. A ideia de Deus não é essa não. Deus veio para salvar o homem. Ele veio para salvar você, meu irmão. Agora, é permitido a ele o tempo e a época, não a gente. Não a gente, mas a ele, exclusivamente a ele. Então aí esses textos, como o versículo 39, vai dizer: e eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também, o quê? A vinda do Filho do Homem. Vai ficar lá fora, esses que na hora que os pastores todos da terra fazem o convite, quem quer entregar a sua vida para Jesus? Fecha a cara. A palavra está aí, se você não liga, e se ele não vir nesse tempo e você morrer, nem pense que você vai acordar quando a trombeta tocar. Você permanece morto. Sabe quando esses incrédulos vão abrir os olhos que morreram sem Cristo? Apenas quando eles forem julgados, eles vão acordar, segundo as Escrituras Sagradas. Quando eles acordarem, o Senhor vai julgá-los e mostrar o inferno com as portas abertas. Eles não vão ver o arrebatamento da igreja, não vão ver nada disso. Pastor, no capítulo 16 de Lucas, quando fala lá do rico e Lázaro, aquilo ali é apenas uma demonstração do amor de Deus, para mostrar como é depois da morte. Que Deus tremendo, que dá a bisurada toda para você se salvar e você ainda não quer. Ou fica negligenciando, brincando, né, achando que não deve vir para a igreja, que deve fazer essas coisas. Pensamentos dessa ordem. Então, interessante aqui, irmãos, que esse texto aqui, esse termo, aliás, de parousia, esse termo parousia quer dizer que é uma palavra atribuída a um grande e poderoso imperador. Essa palavra parousia é aqueles que estão esperando, essa palavra grega, ela diz assim, e que está esperando um grande comandante, um grande governador, um grande imperador. Essa é a expectativa da igreja, de esperar o grande Deus Todo-Poderoso voltar para buscar a sua igreja. Estamos esperando com toda a expectativa do mundo, com todas as nossas forças, aleluia, com todas as nossas alegrias, com a entranha da nossa vida, estando bem ou não estando bem, não importa. Importa que você sirva a Deus, não que Ele precise desses atos como o que eu estou fazendo agora porque eu estou doente, não, tem nada a ver. O que eu quero dizer para vocês é que nós entendamos que o cristianismo não é coisa fácil, não é uma relação assim do ponto de vista social, não é de que as famílias dão resultado da sua vida. Não é? Eu tenho meu trabalho, tenho minha casa, meus filhos estudando, meus filhos trabalhando, outros casados, tenho meus netos, tenho minha família e tenho também a minha igreja, a minha religião. Não é isso que Deus está na mente dele, de maneira nenhuma. Então, o que a gente percebe aqui é que essa chegada de alguém, essa autoridade poderosa. E aqui, irmãos, nesse capítulo 24 de Mateus, que a gente está pensando sobre ele nessa noite, ele tem um entrecruzamento de fios, que nós não vamos trabalhar aqui, porque a extensão, presta atenção,
a extensão de todos os livros, a extensão de todas as coisas, vai faltar espaço para a gente entender esse capítulo todo. Para você ter uma ideia. Então, Jesus ele vai falar essas verdades todas, e Mateus vai tentar mostrar esse cruzamento de fios que existe no capítulo todo, do capítulo 24. Então, sobre essa visão do futuro, que Mateus também interpreta de uma maneira belíssima, não é? E que ele, dos autores, ele é o mais complexo, mais extenso. Se você quiser entender melhor isso aqui, você lê Marcos capítulo 13, que vai tratar dessas questões aí de uma maneira mais reduzida. Mas Mateus aqui, ele vai dar essa visão do futuro extremamente extensa. Então, por exemplo, nós vamos ler, se você pensar que tudo está ligado um ao outro, não está. O capítulo de Mateus, eles têm várias divisões, várias seções, e uns explicam os outros. Pastor, você vai explicar essa noite? Não. Pergunte por quê? Porque ano passado, cadê Índrios? Cadê Índrios? Está lá na sala. A gente está sobre imersão bíblica e nós estudamos sobre esses cruzamentos. Eu não sei quem estava aqui nas quartas-feiras estudando sobre os fios. Levanta a mão quem estava estudando aqui. Pronto, nas quartas-feiras a gente já estudou sobre esse cruzamento desses fios aqui. E eu passei várias quartas-feiras mostrando aqui sobre esses cruzamentos que existem nesse texto. Por isso que não é fácil. Esse texto não é fácil. Precisa de muita dedicação dos crentes. Então, nesse texto aqui do capítulo 24, Mateus vai tratar das seções aqui do cerco de Jerusalém. Do cerco de Jerusalém, com o general Tito. Das imagens traídas da concepção judaica do dia do Senhor. Porque o dia do Senhor é uma interpretação dos autores do Novo Testamento sobre a visão que o judaísmo tinha do dia do Senhor. Então, eles vão comparar o dia do Senhor na visão exegética do Antigo Testamento, e eles vão poder fazer com que eles possam associar a vinda do Senhor, o dia que ele vai vir, com o dia dele. O dia dele é esse. Glória a Deus. A outra é alguns versículos que falam da perseguição, não é? Que haverão de suportar os seguidores de Jesus. É outra coisa verdadeira que a gente sabe durante a história. O outro ponto que esse texto vai trazer aqui são os versículos que tratam das ameaças, não é, que vai trabalhar sobre a pureza da igreja. Preste atenção, a pureza da igreja. A igreja precisa ser pura. Não ser uma igreja depravada, safada, nojenta, cebosa, imoral, com comportamentos imorais, roupas imorais. Para que uma mulher sair com short mostrando o fogareiro? Para quê? Saia nua logo. Porque não precisa não. Se uma mulher sai desse jeito na rua, não precisa outras interpretações, porque é fácil. Ela diz, quem me quer? Quer ver esse outro pedacinho aqui? Esse outro pedacinho aqui de mim? Quer ver? É só chegar junto de mim. Ou está vendo as cantadas depravadas do Instagram? De meninas depravadas, pervertidas. Porque um jovem, um macho, que se junta com uma mulher dessa, ele tá comprando um inferno para ele. Um inferno para ele. Namorar com uma menina depravada vai ser o fim da sua vida. Pode ter certeza disso. Então, uma das coisas que a Bíblia vai trazer aqui, e esse texto vai trazer, é justamente sobre o desenvolvimento contra a vida, né? A perseguição contra a vida e pureza da igreja do Senhor. A igreja foi chamada para ser pura, limpa, sem mancha. Outra coisa, por último, há versículos aqui que falam diretamente da segunda vinda
de Cristo, que corresponde a esses versículos que eu já disse a vocês aqui, que é o 3, o 14, o 37, aliás, o 3, o 27, o 37 e o 39. Então, com toda a naturalidade, irmãos, os autores do Novo Testamento, eles identificaram essa grande medida da segunda vinda do Senhor dessa maneira, olhando a interpretação do Antigo Testamento com o que estava sendo escrito, com a vida de Jesus. Então, todas essas coisas fizeram com que eles pudessem, os autores, pudessem ter essa noção de que estavam escrevendo a coisa certa. Meu irmão, você escrever uma coisa que não tem sentido, que adianta? Que adianta você escrever? Imagina a preocupação de Mateus, escrever uma coisa que ninguém vai ler. Esse papai escrevesse um monte de mentira, tem vergonha não, Mateus? Que tragédia para um escritor. Então, preste atenção aqui, que Mateus ele reúne aqui nesse versículo os ensinos de Jesus sobre diferentes temas, né, de grande poder sobre a vida da igreja, e que dá uma visão das coisas que vão acontecer, já estão acontecendo. Isso no ano 60, 64. Ele começa a escrever isso aqui no ano 64 para cá. Então, nós temos visto e acompanhado todas as coisas que têm acontecido. Então, o versículo 13, ou o capítulo 13 de Marcos, vai dizer assim, Marcos 13, 1, 2 e 4, vai dizer assim: e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondeu Jesus, disse-lhes: Vês estes grandes edifícios? Vocês estão vendo esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja o quê? Derrubada. Não vai ficar nenhuma. Dize-nos quando serão essas coisas, então, mestre? Quando vai ser essas coisas? Que sinal? Presta atenção. Por quê? Porque o judeu é uma raça que foi todo o tempo iluminada por Deus. E eles percebiam que na sua relação com Deus, uma das coisas que Deus gosta é de mostrar sinais. Sinais. E aí eles vão pedir sinais. Me mostra, mestre, um sinal que vai ter sobre essas coisas, quando vão se cumprir todas essas coisas. Então Jesus vai tratar aqui de 3 eventos, a qual já falei, que é a destruição de Jerusalém, a segunda vinda e também os fins dos tempos. E aí ele vai falar que não vai ficar pedra sobre pedra. É verdade que quando o Senhor Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, ele está falando da destruição de Jerusalém. Que isso vai empurrar todo o conhecimento e o que o Senhor vai falar, vai empurrar a mente deles para enxergar a vinda dele e também vai empurrar os discípulos para entenderem sobre o fim dos tempos. Essa é a grande beleza, né, da inteligência de Deus para fazer com que os discípulos entendessem. Só que acontece uma coisa: os discípulos, eles não se ligaram nesses outros pontos da vinda dele e do fim dos tempos. O que eles queriam saber era sobre a destruição de Jerusalém, porque Jerusalém era tudo, era fundo de adoração deles. Aquilo preocupou eles, eles como é a história, aí deu aquele nó na cabeça deles, e eles ficaram, pergunta, não pergunta, pergunta, não pergunta. A Bíblia não diz quem foi. Quando disseram, foi bom não perguntar, porque botaram Tomé no fogo, lembra? A influência. Irmãos, é bom que a gente tenha cuidado com influência, viu? Influência prejudica demais a gente. Então, disseram a Tomé, pergunta, Tomé, que caminho é esse? Pergunta. Aí Tomé, Senhor, que caminho é esse? Eu disse, como é, Tomé? Como é, Tomé? Vocês tempo todo comigo ainda pergunta, que caminho? Eu sou o caminho, Tomé. Abre o teu olho, cabra. Abre o teu olho. E a gente percebe uma bilolice no dia que o Senhor ressurgiu. Tomé estava nesse dia? Tomé estava, irmãos? Não. Tomé não estava nesse dia. E aí, porque ele viu, creu.
Porque ele viu, creu. Aí o Senhor vai dizer, porque você me vê, olha o que o Senhor fez ali, né? Toque aqui, bota o seu dedo aqui no buraco dos cravos. Irmãos, será que hoje, como cristãos, nós vamos ter esse comportamento de estar negligenciando para que o Senhor diga assim, apartai-vos malditos para o fogo eterno? Mas, Senhor, a gente não fez coisas nos teus nomes, não expulsamos demônio, não fizemos sinais e maravilhas sobre a face da terra. O Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos. Eu nunca conheci vocês. Não conheceu por quê? Porque o Espírito Santo não está nele. O Senhor não reconhece por isso. O Espírito de Deus precisa estar dentro dos filhos do Senhor. Então, irmãos, o que é que a gente vai perceber sobre o ano 70? General Tito, filho de Vespasiano, imperador de Roma, devido a esses comportamentos do povo, rebeldia do povo, deixa eu dizer a vocês o que estava acontecendo naquele dia. Lá vem uma das legiões mais poderosas de Roma, no comando de Tito, que queria ser imperador e foi. Ele pegou todo o poder, atravessou Roma, juntou-se com as legiões que estavam em Jerusalém, na Galileia, lá em Nazaré, trouxe um exército poderoso e invadiu. Sabe o que é que estava acontecendo em Jerusalém? A Páscoa. O povo estava celebrando a Páscoa. Os dois partidos de Jerusalém, partidos políticos, religiosos, presta atenção, estavam discutindo um com o outro sobre a briga de alimentos, sobre a briga de poder, quem tinha poder, quem não tinha. Eles estavam discutindo isso. E o povo lá, e eles discutindo, os dois caminhos dos pensamentos religiosos estavam dessa maneira. Sabe quando eles acordaram? Quando o exército peitou os portões de Jerusalém, botou abaixo. Saiu tocando fogo, metendo fogo em todo mundo. Sitiou. O fogo foi tão grande que derreteu, irmãos. O tempo todo, o ouro, o povo botava as canecas, os soldados botavam canecas debaixo das fendas, o ouro derretendo do fogo, e eles pegando o restinho do ouro que estava sendo derretido para guardar para suas riquezas. E depois dele matar, foi morto, mais de 1.100.000 pessoas foram mortas pelo general Tito. Você sabe o que é isso? Foi um dos maiores absurdos, dos maiores holocaustos. O segundo maior tristeza para os judeus passa a ser com o holocausto de Hitler, da Alemanha, quando matou mais de 6 milhões de judeus. Até 1944, até aquela data, os judeus tinham como uma das maiores tristezas da sua vida o que aconteceu no ano 70. Mais de 1 milhão de pessoas foram mortas, queimadas, assassinadas. E depois disso eles sitiaram, fecharam Jerusalém. Ninguém saía, ninguém entrava, depois dele ter destruído tudo. E Tito destruiu todo o templo, botou tudo abaixo. A única coisa que ele deixa esse muro aqui. Esse muro aqui vai ficar como uma referência do que Roma fez com aqueles que desobedecem o seu poder. É assim que o diabo faz, irmão. Até hoje, em Roma, tem lá o marco de Tito, a humilhação do povo de Deus. E que muro é esse? O muro das lamentações. E os judeus hoje botam as mãos e ficam se balançando, pedindo a Deus a graça e a misericórdia sobre a vida deles. É a esse ponto que a gente vai chegar? Então, chegou um momento em que viram Flávio Joséfo, um dos historiadores judeus, amigo do imperador, que se tornou um historiador judeu e romano ao mesmo tempo. Ele tinha as palmas dos do imperador. E Flávio Joséfo, como historiador, ele entrou em Jerusalém e viu. Uma das coisas que ele viu foi uma mãe comendo um bebê, o seu filho, porque não tinha o que comer. Você sabe que grau de loucura é essa? Então, você sabe o que é uma mãe comer o filho
Você sabe o que é uma mãe comer um filho? Foi isso que Flávio Josefo viu. Mais de 96 mil judeus foram escravizados naquele momento. Foram vendidos como escravos para o mundo todo. Sabe por quê? Porque não valia nada. Não valia nada. E o Senhor tinha predito isso. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Vocês lembram quando Noé fechou a porta por dentro, o Senhor selou por fora, e todo mundo se divertindo em festa, prazer e bebedice, casamento, festa, aquela alegria toda. E quando eles olharam e viram os primeiros trovões, foi a mesma coisa que o povo viu. Preste atenção. Sempre tem aqueles irmãos que são ligados nas coisas. Sempre tem irmãos que são ligados nas coisas. Não é? Tem gente que está ali no meio, o negócio está ali, o fogo está e ele está ali. Aí de repente ele vê uma centelha do fogo, ele se liga. Foi o que aconteceu com algumas pessoas de Jerusalém. Quando eles viram aquelas tochas vindo, aquilo é um exército, meu irmão. Aquilo é um exército, olha, correram, fugiram. Vários judeus fugiram naquela noite. Diante da festa, não teve festa da Páscoa, não teve, foi nada. O povo quer livrar a vida, meu amigo. Um monte de gente, quando viu, de longe viu as tochas acesas, pegou os filhos, a família, por aqui, porque tinham vários portões. E aí eles saíram pelos portões de Jerusalém, correndo, fugiram. Esses se salvaram. Esses que ficaram para contar a história. Então é esse cuidado que o Senhor fala sobre os fins dos tempos. E aí ele vai falar também, versículo 4, olha o versículo 4, presta atenção os crentes, presta atenção. O versículo 4, o que é que ele vai dizer na parte B do versículo? O 24 de Mateus 4. Eu só quero essa parte, a parte B do versículo. Vamos ler todos? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Meu irmão, presta atenção. Se você não fizer essa pergunta para você mesmo, quem é que pode me enganar? Quem é que pode me enganar? Se você tem que fazer essa pergunta para você, pô. Quem é que pode me enganar? Sabe quem pode enganar você? Olha, aqui de dentro mesmo da igreja do Senhor. Aqui de dentro da igreja. A filosofia do mundo. Os pensamentos. Essa sutileza da vida religiosa hoje. Que não está acontecendo nada. O pessoal está pintando e bordando, não está acontecendo nada. Então o Senhor vai avisar a sua igreja, mais uma vez, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Meu irmão, só tem uma chance de o cristão não ser enganado. Sabe qual é? Estudando a Bíblia. Estudando a Bíblia, ele vai conhecer as filosofias, as novas teorias modernas, não é? Os falsos profetas que vão surgir. Hoje o que tem de surgimento, hoje as pessoas, não é? Essa abertura que Deus deu, nem se engane. Nem fique pensando que esse processo da pandemia foi só uma situação de adoecimento do povo, mas não foi mesmo. Não foi mesmo. As pessoas estão tudo aí macias, vendo tudo que é pregação, vendo um monte de informações, e começam a dizer assim, você escuta uma coisa que sacia os seus desejos, você vem para cá fazer o quê? Eu vou nada, eu vou ficar em casa, pô. Primeiro que eu não tenho que mandar o dízimo para essa igreja que eu estou ouvindo aqui. Eu não preciso me envolver. Eu não preciso mandar o dízimo para ela. Eu não preciso dar oferta. Eu não preciso sair de casa. Não é? É o egoísmo. Tenham cuidado com isso, viu? Então, caminhando aqui para o fim, esses falsos cristos, vocês estão pensando que é só nos dias de hoje? Não, meu amigo, olha. Tem esse rapaz aqui, Simão Bar Cóbiga, que foi no ano seguido, segundo século. Esse é um judeu que se dizia Cristo e que juntou o povo todinho para rebelar-se contra Roma.
Juntou o povo para brigar com Roma. Então, presta atenção, o povo olhou nesse irmão Bob, o nome dele, é um nome complicado da molinga, Barcóbiga, Simão Barcóbiga, olharam para ele como a solução da vida de Jerusalém, política, financeira, de trabalho, resultados financeiros para surgir novos empregos, novas coisas naquele mundo antigo. O outro, Mary Bark Ed, fundou a Igreja de Cristo, a ciência cristã, cujas reivindicações na prática punham ele mesmo, ele se dizia, esse cara aqui, Ed, Bark Ed, ele se dizia, que era uma família, se dizia que eles estavam no mesmo nível de Jesus Cristo. Diga aí. E o povo acreditou. E o povo foi. Sabe por quê? O que o povo quer mesmo é ouvir as coisas para si e procurar o seu bem-estar. Cristianismo não é assim, não. O bem-estar do cristão, quem faz é o próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso é que abre os caminhos para você passar. E aqui, irmãos, o rei está voltando. Olha, essa revista aqui, chamada de Royal Astronomical Society, é uma revista que trata dos resultados científicos, não é, sobre o universo. Todos os resultados do universo, de pesquisa, de tudo que está se olhando por lentes poderosas. Uma das revistas famosas é esta revista, a Royal Astronomical Society. Então, cientistas, aliás, dessa universidade de Durham, na Inglaterra, no Reino Unido, eles descobriram, agora, recentemente, está publicado nessa revista, um buraco negro com 30 bilhões de vezes maior do que a dinâmica de massa do Sol. Você tem ideia disso? Eu também não tenho, não. Eu estou falando aqui porque eu vi. O Sol não é nada diante de um buraco negro. O que é um buraco negro? O buraco negro é um espaço que procura luz nele e não tem. Vê luz em todos os lugares e essas lentes poderosas enxergam dentro do universo e vê esse buraco negro acontecendo porque no eixo dele não tem luz. Então é identificado como buraco negro. E a proporção, não é, desse tamanho dele é que vai fazer com que esses cientistas aqui da Universidade de Durham vai dizer que foi o maior buraco negro encontrado até hoje. E o que é um buraco negro? Segundo os cientistas, dizem agora que é uma expansão do universo. O universo crescendo a cada dia. É mais ou menos assim, quando o Senhor olhou e viu na face do abismo que não tinha luz, e ele disse o quê? Haja luz. Coisa muito linda, irmão. Eu vi essa imagem, o buraco é gigante, não é? E aqui, os cientistas, e esse especificamente que descobriu, que é James Nightingale, é o nome dele, ele vai dizer assim, não conseguiu conter o seu entusiasmo e a descoberta que surpreendeu a comunidade toda científica. Esse cara assim, que buraco é esse, meu amigo? Esse mesmo cientista, ele vai dizer o seguinte, disse ele, o cientista, James Nightingale, ele vai dizer, a palavra dele, eu acho difícil compreender o tamanho dessa coisa. E ele vai dizer no comentário dele, se você olhar para o céu, veja a dinâmica desse buraco negro. Se você olhar para o céu e contar todas as estrelas e planetas que você conseguir, ver e colocá-los em um único ponto, seria uma fração de 1% do tamanho desse buraco negro. Nada do tamanho do buraco no universo. Cheio de luz e aquele buraco. Segundo a ciência, diz que esse buraco é uma maneira que, depois que acontece esse buraco negro,
há um canhão de luz no meio dele, iluminando e estendendo o universo para que cada dia ele fique grande. Você consegue entender isso? Diga não, pelo amor de Deus. Eu também não. Glória a Deus. Quem pode entender a mente do nosso Senhor? Quem pode entender a mente de Deus? Concluindo, glória a Deus, o grande retorno do Senhor. Porque ele disse, os sinais que eu vou dar para a igreja, além da palavra, são os sinais nos tempos. Também são os sinais nos céus, nos tempos e nos céus. Eu vi uma cidade agora da África que foi destruída pelo mar. Os pescadores tudo olhando assim, porque não tem. O mar avançou, detonou a cidade toda. Não tem mais cidade. O mar invadiu. Sinais na terra, sinais no tempo, sinais no céu. E sinais também dentro da igreja. Sinais também aqui dentro. Nem se engane. E aí, nesse grande retorno de Jesus, marca o final da ordem mundana. Quando ele voltar, a ordem mundana vai se acabar. Por quê? Porque essa galera toda que não acreditou, vão botar a mão na cabeça. Disseram, rapaz, não é verdade mesmo que a igreja subiu? Eles vão ficar atônitos. Eles não terão paz nunca mais, porque a paz não será retirada da terra. Eles não vão ter paz nunca mais. E aí, Lúcifer, não é materializado, vai tentar sentar para governar o mundo daí. Coisa que Deus não vai deixar de jeito nenhum. Então, irmãos, antes disso, da vinda dele, antes dele voltar, surgirão enganadores, pessoas para enganar as pessoas, tanto dentro da igreja, como dentro da universidade, com essas teorias modernas que estão acontecendo, negando a existência de Deus. Olha, presta atenção, quando eu falo de dentro da igreja, os estudiosos, presta atenção, alguns estudiosos datam os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que é na mesma visão, João não é outra ótica, mas os três chamados na mesma visão, os três usaram as mesmas bases deles para fazer os evangelhos. Os escritores, alguns autores cristãos, datam, eu não sei como é que eles conseguem encontrar isso, mas eles datam que não foi no ano 64, mas foi depois do ano 70. Se eles datam a volta, a destruição de Jerusalém depois do ano 70, eles estão dizendo que Jesus é mentiroso, pô. Eles estão diminuindo e tirando a capacidade da visão de Deus, do poder que ele tem de ver as coisas acontecerem. E tira, consequentemente, o poder da divindade dele. Olha como o diabo é astuto. Como o diabo é astuto. Cristãos, autores cristãos dizem isso. Que é para justamente dizer que Jesus é um homem qualquer como nós. E aí, irmãos, enganadores vão vir, falsos messias vão vir, guerras vão vir, terrorismo dominará a mídia mundial, porque não pode acontecer nada que você vê o dia todinho, é ou não é? Os jornais o dia todinho falando de um cataclisma que houve, um vulcão que aconteceu, um terremoto que aconteceu. O que vai acontecer antes da vinda do Senhor Jesus? Terremotos, tribulações, vulcões, tempestades, alteração na atmosfera, no clima, falsos profetas por toda parte, aumento da maldade na terra, arrogância científica, lascívia, que é o prazer desejo pelos prazeres carnais, bestialidades. O que é uma bestialidade? Como é que o cara é pai, está dormindo com uma mulher que acabou de chegar da maternidade, e esse demônio pega de madrugada e vai ter relações sexuais com um bebê com poucos dias de nascido, e tem relações sexuais com a criança? Hein, irmãos? Isso é bestialidade. A gente percebe claramente que é um demônio na vida de uma pessoa dessa, um domínio do mal. Como é que a pessoa tem prazer de estuprar um bebê? E o pior disso, se deitou e foi dormir como se nada tivesse acontecido. Irmãos, e a gente não está abrindo os olhos para isso, ainda fica negligenciando. No outro dia, acordou,
É uma besta fera mesmo, parece que não tem acontecido nada. E o médico foi que descobriu que a menina morta. Levou para lá, que o médico foi olhar, 10 anos, né? Médico, essa turma não é besta. E aí acionou tudo, o Ministério Público, polícia, tudo. Prenderam o rapaz. Estuprador. Um miserável, não é um cara desse? Diga aí. Isso não é uma bestialidade? Claro que é. É tanto que o próprio mundo do crime não permite. Se ele chegar lá, ele morre. Ele é preso num lugar diferente. Porque se chegar no presídio mesmo, a turma manda matar. Porque é uma coisa tão absurda que nem o crime mesmo aceita um troço desse. Isso é o que está acontecendo nos dias de hoje. E se você não estiver nos pés da cruz, orando e pedindo a Deus força e vindo servir a Deus com alegria, você também assistindo essas coisas em casa, sem fazer nada para Deus, você também vai adoecer. Porque eu cuidei de uma senhora velha, chorona, que não vive nessas coisas em redes sociais e nada, e ela chorando o tempo todo. Quando eu fui investigar a vida dela com maior propriedade, como profissional, eu percebi que ela vivia assistindo esses noticiários. E aí, na mesma hora, eu chamei os filhos e mandei suspender todo aquele comportamento dela. E quando foi alguns meses depois, a alegria dela voltou ao seu coração. Não é? Para a glória de Deus. Continuando para concluir aqui. Todos esses são apenas sinais que criam ambientes para a manifestação dos maiores sinais. Dos maiores sinais que a Bíblia fala, que é a pregação do Evangelho a toda criatura, a todas as nações. Isso vai mostrar, irmãos, a glória de Deus através da pregação do Evangelho. Vai mostrar para esse mundo todo que o Evangelho é o próprio Deus manifestado através da sua igreja. O poder dele, o amor dele pela humanidade, por sua criação. Isso vai mostrar que é o maior sinal. O mundo todo caído e os pregadores, os missionários, pastor Messias, cadê ele? Ah, o bonitão aí. São os missionários que estarão pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! Isso vai mostrar claramente porque Deus não deixa passar a sua palavra, nem um iota, nada. Tudo que está escrito acontecerá, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, irmãos, então virá o fim, quando todas as nações tiverem conhecimento. Então, aquelas pessoas que creem verdadeiramente no Senhor, preste atenção. Aqueles irmãos que creem verdadeiramente no Senhor, porque tem uns que não creem, a gente sabe disso. A gente vê pela vida, não está nem aí para as coisas de Deus. Então, aqueles irmãos que são verdadeiramente servos do Senhor, que são aqueles que são salvos e aqueles que estão na igreja do Senhor, que é a igreja do Deus eterno, serão arrebatados da vinda dele. Quando isso acontecerá? Quando o Senhor Jesus romper a atmosfera da terra. Quando ele romper a terra inteira, todos os olhos verão quando ele romper a atmosfera da terra, vindo buscar a sua igreja. Então, irmãos, por isso que ele diz: vigiai, vigiai, é a palavra final desse ensino que o Senhor traz no capítulo 24. Vigiai, porque próximo está a vinda do Filho de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine sobre a face da terra. Vamos orar? Vamos ter uma musiquinha, ministro? Eu fico cantando ali essa música Bondade de Deus. Imagina a igreja cantando uma música dessa e o Senhor romper a atmosfera do céu. Diga aí, da terra. Que dia lindo e maravilhoso. Então, meu irmão, olha, irmãos, como é bom a gente estar na igreja orando, viu? Olha que notícia maravilhosa. Querem ouvir? Tem munguzá na cantina. Amém? Oh, glória a Deus. Tem munguzá na cantina. Glória a Deus. Fecha a porta aí, viu, irmão? Para dar tempo eu sair por aqui. Não deixa ninguém sair. Irmãos, olha, presta atenção. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Agradeça a Deus porque você está vivo. Agradeça a Deus que está vivo.
Agradeça a Deus porque você acorda, dorme, anda. Mas isso não está acontecendo com muitas pessoas por aí, não. E qual é a beleza da igreja? A beleza da igreja é justamente essa, irmãos. Que a gente pega a mãozinha da esposa, dos filhos, e vai para casa. Ou lanchar ali fora, ou jantar em casa. Fica por ali, depois faz a digestão, vai dormir. Acorda no outro dia, vai trabalhar. Ganha um dinheirinho, compra o pão, mantém os filhos na escola, sustentando os filhos no trabalho, ajudando eles de várias formas. O pai e a mãe sempre aquele baluarte seguro para os filhos. Mesmo que os filhos não precisem, mas eles estão lá como porto seguro deles. Bem-aventurado é esse homem que senta na sua mesa e vê a sua esposa como uma oliveira frutífera, rodeando a mesa, cuidando dos filhos, cuidando dele. Isso não é machismo, não. Nunca foi. Porque esse mesmo homem, esse mesmo filho, também cuida dessa mulher, dessa mãe. Simples. Vivendo de maneira simples. Dando graças a Deus. O dinheirinho que Deus lhe dá todo mês, ou todo dia, dependendo da profissão de cada um, é o seu pão. Então gaste com aquilo que é pão. Pão. É a grande beleza essa. Caminhar com a sua família, cuidar da sua família com amor, com carinho. E eu quero dar essa oportunidade. Se há alguém aqui nesse lugar que quer seguir esse Cristo que eu acabei de pregar sobre ele. Se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus no seu coração, de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Se alguém, dê um sinal com a sua mão assim: pastor, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Alguém? Levanta a sua mão assim, eu quero orar por você, corajosamente. Alguém? Tem alguém afastado que se desviou do caminho do Senhor e quer voltar nessa noite? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Não havendo, nós vamos orar, encerrando. Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado, Deus, pelo primeiro dia da semana. Que dia abençoado. Iniciamos uma semana, Deus, na tua casa de oração. Leva os teus filhos em paz, dá um retorno seguro, o paz e o controle, Deus, dos seus lares. Um abençoando o outro, um olhando para o outro, um dando a melhor bola para o outro, Senhor. Leva os teus filhos em paz, dá uma noite de sono reparadora. Meu Deus, renova a força dos teus filhos, porque amanhã, Deus, nós começamos a trabalhar mais uma vez. Deus, muito obrigado. Leva os teus filhos em paz, dá uma semana abençoadora. Aqueles que vão resolver problemas pessoais, de saúde, seja de que ordem for, meu Deus. Aqueles que vão viajar, Pai Santo, estenda a tua mão poderosa sobre os teus filhos. E por onde eles forem, Senhor, tua graça, teu poder, o Senhor, os teus anjos nos acompanharão, Senhor, para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre a tua igreja e sobre o teu povo por toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Pegue sua mãozinha. Diga, minha filha. O Senhor já tem me dado essa ordem faz uns dias, para que eu viesse levantar a igreja, para orar pelo nosso pastor. E há o tempo para todas as coisas, né? O Senhor botou no meu coração, e pelo fato de eu estar estudando, eu não estou vindo para a igreja nas quarta-feiras, mas se o dia é hoje que a igreja vai se levantar em oração pela vida do nosso pastor. E o Senhor, Ele me deu até um louvor para que a gente pudesse cantar. Só o refrãozinho. Eu não sei cantar não, viu, ministro?
Só é aquele que diz assim: renova, Senhor, as forças. Porque o nosso pastor precisa ser renovado as forças dele todos os dias. Assim como nós também precisamos, né? Então o Senhor, a gente vai cantar só esse refrão aí, viu, ministro? O senhor sabe? O senhor sabe esse refrãozinho do louvor? Quem sabe é Linda. Cadê Linda? Renova, Senhor, as forças de quem não tem tanta firmeza. Renova, Senhor, as forças de quem já cansou da peleja. Renova que eu quero sentir quando tua mão me tocar. Então minha alma feliz vai querer voar. Portas agora, não sei se a minha alma suporta. A começar em mim, renova. Então que o Senhor possa estar renovando as forças do nosso pastor. Porque a gente como serva não é fácil, imagine como pastor, né? Amém? E o Senhor me deu a ordem que quem vai orar por ele é o irmão Emanuel. Amém? Aleluia, glória a Deus. A melhor coisa é obedecer à voz do Senhor, né? Uma certa vez eu entrei ali no espaço gospel e o Senhor me mostrava o irmão Tuta com a alma sangrando. E eu fui no ouvido do nosso pastor e disse: pastor, dê um abraço no irmão Tuta. Eu não sei se ele se lembra. Mas ali foi tudo aquilo que o irmão Tuta estava precisando naquele momento. Então que nós possamos estar atentos a ouvir a voz do nosso Senhor. Não ouvir a voz contrária, porque o mundo só quer nos embriagar. Então que nós possamos olhar para o alto, que é de onde virá o nosso socorro. Amém? Vou passar para o irmão Emanuel orar pelo nosso pastor. Amém. Vamos estender as mãos, irmãos, sobre a vida do nosso pastor. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, louvado, exaltado seja teu nome, Senhor. Ó Deus, em especial, Senhor, apresentamos a vida do teu servo, pastor Evandim. Ó Deus, o Senhor conhece ele por dentro e por fora. Obrigado, Deus, porque o Senhor separou o teu filho para fazer a tua vontade, Senhor. Obrigado porque durante todo o tempo da tua igreja, Senhor, aqui em Tibiri 2, o teu filho tem se dispulsado, Senhor. Ó Deus, se dispor para te servir, Senhor. Obrigado, ó Deus, por dar ao teu filho, Senhor, o dom da palavra, para ele ministrar a tua palavra, para que através da tua palavra, Senhor, vidas venham ser salvas para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, renova a vida do teu filho, Senhor. Renova as suas forças. Ó Deus, nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, mas a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Também em especial colocamos a vida de todos os pastores que faz parte desse aprício e também do Brasil, Senhor, e do mundo. Que o Senhor possa estar renovando a vida de cada um, ó Deus, dando força, sabedoria e acima de tudo, Senhor, ousadia na tua presença. Ó Deus, aqui está a tua igreja, Senhor, aqui estão os teus filhos, aqui estão as tuas servas e os teus servos. Também, Senhor, dar a eles os dons da palavra, ó Deus, para que eles possam servir ao Senhor aonde eles estiverem, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na rua, seja onde for. Que a tua luz, Senhor, esteja representando na vida dos teus filhos, para que aonde os teus filhos chegar, ao colocar a ponta dos teus pés, Senhor, ó Deus, eles sejam conhecidos como servo do Deus vivo, Senhor. Leva os teus filhos em paz, dá-nos uma semana, ó Deus, gloriosa na tua presença, e que amanhã, Senhor, ó Deus, possamos, se for da tua vontade, acordar mais um dia com alegria em nossos corações. É assim que nós te oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: amém.